Sabe o que é melhor que descobrir uma traição? É planejar cada detalhe da vingança perfeita. Meu marido perdeu tudo: a casa, a empresa, o dinheiro e principalmente a dignidade. E o mais irônico? Ele achava que estava no controle, que era esperto demais para ser pego. A babá que contratei tinha um sorriso que o hipnotizou desde o primeiro dia. O que ele não sabia é que aquele sorriso foi ensaiado comigo. Que cada beijo escondido era documentado. Que enquanto ele pensava estar vivendo um caso proibido, eu observava cada movimento, como uma aranha esperando pacientemente a mosca se enredar. Antes do relato começar, comente de onde está assistindo e deixe seu like. Tudo começou com um perfume diferente. Um cheiro que não era meu, nem dele. Nem mesmo de algum dos nossos amigos próximos. Caio chegou tarde aquela noite. Disse que tinha ficado preso no trabalho. Mas eu já estava casada com ele há 7 anos. Tempo suficiente para reconhecer quando algo estava diferente. Sempre fui observadora. Detalhista até demais, como minha mãe costumava dizer. Foi essa atenção aos detalhes que construiu nossa empresa de decoração de interiores do zero. Enquanto Caio cuidava das finanças e negociações, eu era responsável pela parte criativa. Nós nos complementávamos. Pelo menos era isso que eu pensava. No início, ignorei os sinais. O celular que nunca mais ficava largado pela casa. As mensagens que ele lia escondido no banheiro. As horas extras que começaram a se multiplicar. Caio estava diferente, mais distante, mas ainda carinhoso quando estávamos juntos. Talvez fosse apenas uma fase. Talvez fosse apenas o estresse do trabalho. Nosso filho, Pedro, tinha acabado de completar 4 anos. Um garotinho esperto, perceptivo como eu. Ele começou a perguntar por que o papai não brincava mais com ele à noite. Por que não contava mais histórias antes de dormir? Aquilo quebrou meu coração. Não só estava perdendo meu marido, mas meu filho estava perdendo o pai. Foi quando decidi contratar uma babá. Precisávamos de ajuda em casa, especialmente porque eu também estava assumindo mais responsabilidades na empresa. Postei um anúncio online, recebi dezenas de currículos. E então, como um sinal do destino, entre os e-mails, reconheci um nome familiar. Amanda Silveira. Amanda e eu estudamos juntas na faculdade de arquitetura. Não éramos exatamente amigas, mas nos conhecíamos bem. Ela sempre foi bonita, carismática, mas nunca conseguiu se estabelecer na profissão. Pelo que soube, havia seguido o sonho de se tornar atriz, mas com pouco sucesso. E agora, ali estava ela, candidatando-se ao cargo de babá. A curiosidade me fez marcar uma entrevista com ela antes de todos os outros candidatos. Amanda chegou pontualmente, mais bonita do que me lembrava. Os anos tinham sido gentis com ela. Conversamos como velhas conhecidas, relembramos histórias da faculdade. Quando perguntei por que estava procurando trabalho como babá, ela foi sincera. Os papéis estão escassos. Preciso pagar as contas de alguma forma enquanto espero a grande oportunidade. Algo naquela conversa acendeu uma luz na minha mente. Uma ideia que, naquele momento, parecia absurda demais para ser considerada. Mas quanto mais Amanda falava sobre sua experiência com atuação, sobre como era capaz de incorporar personagens diferentes, mais aquela ideia tomava forma. Depois que ela saiu, fiquei sentada sozinha por horas. Pensando, planejando. O que começou como uma suspeita sobre meu marido estava se transformando em algo muito maior. E se, em vez de confrontá-lo diretamente, eu descobrisse até onde ele seria capaz de ir? Naquela noite, depois que Caio adormeceu, vasculhei seu celular. Foi mais fácil do que imaginei. O padrão de desbloqueio era o aniversário do nosso filho. Típico. E lá estavam as provas. Conversas com uma mulher chamada Bianca. Fotos. Planos para se encontrarem. Meu marido estava tendo um caso há quase 3 meses. Não chorei. Não gritei. Não quebrei nada. Em vez disso, senti uma calma estranha. Uma clareza de propósito. No dia seguinte, liguei para Amanda e ofereci o emprego. Mas com uma condição. Precisávamos conversar em particular, longe da minha casa. Nos encontramos num café no centro da cidade. Amanda parecia confusa com o convite, mas curiosa. Pedi um café para mim,
Ela preferiu um chá. E então, sem rodeios, expliquei minha situação. Meu marido está me traindo. Descobri ontem. E quero que você me ajude. Amanda ficou pálida. Talvez pensasse que eu queria contratar uma detetive particular ou algo assim. Mas meu plano era muito mais elaborado. Quero contratar suas habilidades de atriz. Quero que você trabalhe como babá na minha casa. E quero que você seduza meu marido. Ela quase engasgou com o chá. Seus olhos se arregalaram, e por um momento pensei que ela se levantaria e sairia correndo. Mas então, algo mudou em seu olhar. Curiosidade. Interesse. Por quê? Por que você quer que eu faça isso? Expliquei que não queria apenas flagrar Caio. Queria entender até onde ele iria. Queria saber se o homem com quem me casei, o pai do meu filho, era capaz de trair não apenas com uma desconhecida, mas com alguém que estava sob nosso teto, cuidando do nosso filho. E se ele realmente cair na armadilha? O que você vai fazer? Foi aí que expliquei a segunda parte do plano. Caio e eu éramos sócios iguais na empresa, mas ele cuidava das finanças. Eu sempre confiei nele nesse aspecto. Agora queria verificar se sua traição se limitava ao nosso casamento ou se estendia também aos negócios. Se ele estiver desviando dinheiro ou fazendo algo ilegal, quero saber. E quero provas. Provas que possam ser usadas legalmente. Amanda hesitou. Perguntou quanto eu pagaria por esse papel. Ofereci o dobro do salário normal de uma babá, além de uma porcentagem dos bens que eu conseguisse recuperar, caso descobríssemos alguma irregularidade financeira. Era uma quantia significativa, mais do que ela ganharia em qualquer peça de teatro. E se ele tentar algo mais físico? Essa pergunta me pegou de surpresa. Não porque não tivesse pensado nisso, mas porque Amanda parecia genuinamente preocupada com os limites do papel. Você estabelece os limites. Quero que ele se incrimine, não que você se coloque em uma situação desconfortável. Se ele cruzar qualquer linha que você não queira, o plano termina imediatamente. Amanda pediu alguns dias para pensar. Eu concordei, mas intimamente sabia que ela aceitaria. Havia algo em seus olhos quando mencionei o dinheiro. Uma necessidade, uma determinação. 3 dias depois, ela me ligou. Aceitou o papel. Combinamos os detalhes. Amanda começaria na semana seguinte. E assim, o palco estava montado. O primeiro mês foi o mais difícil. Amanda se mudou para o quarto de hóspedes da nossa casa. Pedro a adorou instantaneamente. Ela tinha um jeito especial com crianças. Caio, por outro lado, mostrou-se reservado no início. Educado, mas distante. Continuava chegando tarde, provavelmente ainda envolvido com tal Bianca. Mas eu sabia que era questão de tempo. Amanda era exatamente o tipo de mulher que atraía Caio. Jovem, bonita, inteligente o suficiente para uma conversa interessante, mas não ameaçadora. E ela estava desempenhando seu papel perfeitamente. Pequenos toques acidentais quando passava por ele. Sorrisos discretos. Perguntas aparentemente inocentes sobre seu trabalho, seus hobbies. Enquanto isso, comecei a me aproximar mais da parte financeira da empresa. Sugeri a Caio que queria aprender mais sobre esse lado do negócio. Ele pareceu surpreso no início, mas acabou concordando. Afinal, qual seria o problema em me ensinar? Ele não sabia que eu estava procurando por irregularidades. 2 semanas depois de Amanda começar a trabalhar conosco, Caio terminou seu caso com Bianca. Descobri isso da maneira mais direta possível, vasculhando seu celular novamente. Uma mensagem curta e direta. Acho melhor terminarmos. Não é justo com minha família. Quase ri ao ler aquilo. Não era justo com sua família? E o que ele estava planejando agora seria justo? Foi na 3ª semana que notei a mudança. Caio começou a chegar mais cedo. Passou a jantar conosco todas as noites. Voltou a contar histórias para Pedro antes de dormir. Para qualquer esposa, pareceria que o marido estava voltando a ser o homem por quem ela se apaixonou. Mas eu sabia a verdade. Ele não estava fazendo isso por mim, nem mesmo por Pedro. Estava fazendo por Amanda. As evidências eram sutis. A maneira como seus olhos a seguiam pela casa. Como ele oferecia ajuda com tarefas que nunca antes o interessaram. Como passava mais tempo na sala quando ela estava por perto.
Amanda estava fazendo seu trabalho perfeitamente, e Caio estava caindo na armadilha. No final do primeiro mês, Amanda e eu nos encontramos secretamente para discutir o progresso. Escolhemos um parque longe de nossa casa, onde ninguém nos reconheceria. Ela confirmou minhas suspeitas. Ele está interessado. Começou a fazer perguntas sobre minha vida pessoal. Se estou namorando, por que escolhi ser babá? Perguntei se ele havia tentado algo mais direto. Ela negou com a cabeça. Ainda não. Mas é só questão de tempo. Ele está testando o terreno. Instrui Amanda a continuar como estávamos, sem pressa. Deixar que Caio desse o primeiro passo concreto. Enquanto isso, eu continuava minha investigação na empresa. E o que encontrei me deixou mais furiosa do que a traição conjugal. Caio havia criado uma segunda conta para receber pagamentos de alguns clientes. Uma conta que eu não conhecia, em um banco diferente do nosso habitual. Não era uma quantia enorme, mas era sistemático. Por anos, ele vinha desviando cerca de 15% dos lucros da empresa. Dinheiro que deveria ter sido nosso, meu e dele, estava indo exclusivamente para seus bolsos. Foi nesse momento que decidi que meu plano precisava ser mais do que apenas expor uma traição. Precisava ser uma retaliação completa. Caio não merecia apenas perder sua família. Ele merecia perder tudo. O segundo mês trouxe a escalada que eu esperava. Um dia, cheguei em casa mais cedo do que o habitual, propositalmente, e encontrei Caio e Amanda na cozinha. Ele estava muito próximo dela, mostrando algo no celular, rindo. Quando me viram, se afastaram rapidamente. Fingi não notar. Sorri, cumprimentei os dois e segui para o quarto, onde fiquei observando através das câmeras que havia instalado discretamente pela casa. Sim, coloquei câmeras. Não para flagrá-los em momentos íntimos. Eu não precisava ver isso, mas para documentar a traição caso precisasse de provas no futuro. As câmeras mostravam apenas as áreas comuns. Sala, cozinha, corredores. Nada nos quartos ou banheiros. Naquela noite, depois que coloquei Pedro para dormir, fingi que tinha uma dor de cabeça terrível. Tomei um comprimido, vitamina C na verdade, e disse a Caio que iria dormir mais cedo. Ele pareceu genuinamente preocupado. Perguntou se eu precisava de algo. Neguei. Disse que só precisava descansar. Do quarto, com a porta entreaberta, observei. Caio esperou meia hora antes de descer silenciosamente para a sala, onde Amanda assistia a um filme. Pelas câmeras vi toda a cena se desenrolar. A conversa aparentemente casual. O espaço entre eles diminuindo gradualmente no sofá. A mão dele tocando acidentalmente a dela. E, finalmente, o primeiro beijo. Não senti ciúmes. Não senti raiva. Senti apenas uma confirmação do que já sabia. Caio era exatamente o que eu suspeitava. Um homem fraco, facilmente tentado. Um homem que jogaria fora anos de casamento. Um filho. Uma vida construída juntos, por alguns momentos de excitação. Na manhã seguinte, Amanda e eu nos comunicamos discretamente. Um breve olhar, um aceno quase imperceptível. O plano estava funcionando. Era a hora da próxima fase. Durante as semanas seguintes, intensifiquei meu trabalho na parte financeira da empresa. Com a ajuda de um contador de confiança, que acreditava estar apenas me ajudando a entender melhor o negócio, comecei a documentar todas as irregularidades que encontrava. Era mais do que imaginava inicialmente. Além da conta secreta, Caio havia feito investimentos pessoais com dinheiro da empresa, declarado despesas falsas, e até mesmo colocado um funcionário fantasma na folha de pagamento. Provavelmente outro meio de desviar fundos. Enquanto isso, em casa, o romance clandestino florescia. Caio e Amanda se tornaram cada vez mais descuidados. Notas escritas à mão, encontros na sala quando pensavam que eu estava dormindo. Mensagens de texto constantes. Meu marido estava vivendo uma segunda adolescência, completamente cego para o que estava realmente acontecendo. Foi nessa época que comecei a transferir discretamente nossa propriedade intelectual. Os projetos, os desenhos, os contatos de clientes, tudo o que constituía o verdadeiro valor da nossa empresa. Criei uma nova empresa, apenas no meu nome,
e transferi gradualmente nossos ativos mais valiosos. Não era ilegal, já que eu era coproprietária de tudo. Era apenas preventivo. Também comecei a mover nossos bens pessoais. A casa estava em nome dos dois, mas os carros podiam ser transferidos. As joias, presentes que Caio me dera ao longo dos anos, foram vendidas e o dinheiro depositado em uma conta apenas em meu nome. As economias conjuntas foram gradualmente diminuindo, transferidas para contas que só eu controlava. E Pedro? Pedro estava no centro de tudo isso. Documentei cuidadosamente como Caio passava cada vez menos tempo com ele, como suas responsabilidades parentais vinham sendo negligenciadas. Como Amanda, ironicamente, havia se tornado mais presente na vida do nosso filho do que o próprio pai. Tudo isso seria útil quando chegasse a hora de discutir a custódia. 3 meses após o início do plano, encontrei Amanda chorando no jardim. Pedro estava na escola, Caio no trabalho. Fiquei alarmada. Será que algo havia dado errado? Será que Caio havia descoberto? O que houve? Perguntei, sentando-me ao lado dela no banco. Amanda enxugou as lágrimas rapidamente. Desculpe, eu não deveria. É só que isso está ficando mais difícil do que pensei. Ele te machucou? Fez algo que você não queria? Ela balançou a cabeça. Não, não é isso. É que ele está apaixonado por mim. Ou acha que está. Fala em deixar você, em começarmos uma vida juntos. E eu tenho que fingir que também quero isso. Aquilo me pegou de surpresa. Não que Caio estivesse pensando em me deixar, eu já esperava por isso, mas que Amanda estivesse tão afetada pela situação. Você quer parar? Podemos encerrar isso agora, se você preferir. Ela hesitou, depois balançou a cabeça. Não, vamos continuar. Já chegamos até aqui. E honestamente, depois de ver como ele trata você, como ele mente tão facilmente, ele merece o que está por vir. Naquele momento percebi que Amanda não estava mais apenas atuando por dinheiro. Havia desenvolvido uma espécie de lealdade a mim, talvez até uma amizade. Ou talvez apenas desprezasse homens como Caio, homens que traem, que mentem, que destroem famílias. O plano continuou. Na empresa, eu já havia assegurado tudo o que era importante. Nossos principais clientes agora trabalhavam diretamente comigo, muitos sem nem mesmo saber que haviam mudado de empresa. Os projetos mais lucrativos estavam sob meu controle exclusivo. As evidências das irregularidades financeiras de Caio estavam todas documentadas e seguras com meu advogado. Em casa, dei o próximo passo. Uma noite, sugeri a Caio que talvez precisássemos de um tempo separados. Disse que sentia que estávamos nos distanciando, que talvez um espaço pudesse nos ajudar a reencontrar o que tínhamos perdido. Foi uma conversa calma, civil. Não mencionei traição. Não demonstrei que sabia de algo. Caio pareceu aliviado. Mais do que aliviado, quase grato. Concordou imediatamente. Sugeriu que ele poderia ficar com um amigo por algumas semanas. Perguntei sobre Pedro, se ele se preocupava em ficar longe do filho. Ele assegurou que viria visitar regularmente, que continuaria sendo um pai presente. Mais mentiras. 2 dias depois, Caio saiu de casa. Levou apenas algumas roupas, seu computador, objetos pessoais. Disse que voltaria no fim de semana para ver Pedro. Eu sabia que não iria para a casa de nenhum amigo. Iria direto para um apartamento que havia alugado recentemente. Eu tinha visto os extratos do cartão de crédito. Um apartamento onde presumivelmente planejava viver com Amanda. O que ele não sabia é que Amanda e eu já havíamos discutido esta fase. Ela continuaria trabalhando em nossa casa por mais uma semana, para não levantar suspeitas. Continuaria o romance com Caio, encontrando-o no apartamento novo, alimentando suas fantasias de uma nova vida juntos. E então, quando chegasse o momento certo, desapareceria. A semana que se seguiu à saída de Caio foi surpreendentemente tranquila. Pedro perguntou pelo pai. Claro, mas aceitou bem quando expliquei que papai precisava trabalhar muito e ficaria fora por um tempo. Crianças são mais resilientes do que imaginamos, especialmente quando já estão acostumadas com a ausência. Amanda continuou vindo todos os dias, cuidando de Pedro como sempre. Para quem olhasse de fora,
Éramos apenas uma mãe ocupada, seu filho e a babá dedicada. Ninguém suspeitaria do drama silencioso que se desenrolava por trás das cortinas de nossa vida, aparentemente normal. Caio ligava todos os dias para falar com Pedro. Conversas breves, superficiais. Como foi a escola hoje? Está se comportando? Papai te ama muito. As mesmas frases de sempre, ditas com pressa, como se fossem obrigações a serem cumpridas antes de seguir para o que realmente importava. E eu sabia exatamente o que importava para ele agora. No fim daquela semana, chamei Amanda para uma conversa após Pedro dormir. Sentamos na varanda dos fundos, longe de qualquer possibilidade de sermos ouvidas. Como estão as coisas entre vocês? Amanda sorriu, um sorriso triste, quase irônico. Ele está completamente envolvido. Acha que estamos construindo algo real, algo especial? Fala sobre planos para o futuro. Ele menciona Pedro, menciona como pretende equilibrar a paternidade com essa nova vida. Raramente. Quando pergunto sobre isso, ele desconversa. Diz que vai dar um jeito, que tudo se resolverá naturalmente. Balancei a cabeça. Não estava surpresa. Caio sempre teve essa habilidade de ignorar os problemas difíceis, de acreditar que as coisas simplesmente se resolveriam, sem esforço real de sua parte. E quanto a você? Perguntei. Como está se sentindo com tudo isso? Amanda hesitou antes de responder. Às vezes me sinto culpada. Não por ele. Ele merece o que está por vir. Mas por Pedro. Ele é uma criança incrível e em algum momento vai descobrir o que aconteceu com seus pais. Aquilo me atingiu mais forte do que esperava. Pedro. Meu pequeno Pedro. Em algum momento, quando fosse mais velho, talvez compreendesse que sua família se desfez não apenas pela traição de seu pai, mas também por uma vingança elaborada por sua mãe. Pedro tem a mim. Sempre terá. E o que estou fazendo não é apenas por vinganças, Amanda. É por justiça. Caio não roubou apenas minha confiança. Roubou nossa empresa, nosso futuro, o futuro de Pedro. Ela assentiu, compreendendo. O que acontece agora? Agora vem a parte final. Está pronta? Amanda respirou fundo e confirmou com a cabeça. Estou. No dia seguinte, Amanda não apareceu para trabalhar. Liguei para Caio, fingindo preocupação, perguntando se ele tinha notícias dela. Ele tentou disfarçar. Disse que não fazia ideia, que talvez ela tivesse ficado doente. Mas eu podia sentir o pânico em sua voz. Para Pedro, expliquei que Amanda precisou viajar para cuidar de um familiar doente, que ela voltaria logo. Mais uma mentira para protegê-lo da verdade feia que os adultos ao seu redor haviam criado. Naquela noite, Caio apareceu em casa sem avisar. Parecia nervoso, agitado. Disse que estava preocupado com Pedro, que queria passar a noite com ele. A verdade era transparente. Estava procurando por Amanda, tentando entender o que havia acontecido. Ela não te avisou que não viria? Perguntou casualmente enquanto jantávamos. Não. Apenas não apareceu. Achei estranho. Ela sempre foi tão responsável. Você tentou ligar para ela? Claro, várias vezes. O telefone está desligado. Vi o músculo em sua mandíbula se contrair. Um sinal de ansiedade que conhecia bem após anos de casamento. Caio estava em pânico, mas tentando não demonstrar. Após o jantar, quando Pedro já estava na cama, Caio mencionou que precisava resolver algumas coisas e que voltaria para a casa do amigo. Observei pela janela enquanto ele entrava no carro e partia apressadamente. Sabia exatamente para onde estava indo, para o apartamento onde esperava encontrar Amanda. O que ele encontraria, no entanto, seria algo muito diferente. Um dia antes, Amanda e eu havíamos executado a fase final do plano. Enquanto Caio estava no trabalho, entramos no apartamento que ele havia alugado. Eu tinha feito uma cópia da chave quando ele deixou sua mochila descuidada durante uma visita a Pedro. Amanda recolheu todas as suas coisas, as poucas que havia levado para manter a fachada do romance. Depois, deixou algo no centro da mesa de jantar. Uma pasta com documentos. Os documentos eram impressões de todas as provas que havíamos coletado ao longo dos meses. Extratos bancários mostrando os desvios financeiros.
fotos das transferências ilegais, relatórios contábeis detalhando as irregularidades. E claro, uma carta. Uma carta escrita por mim, mas assinada por Amanda. Caio, quando nos conhecemos, você era apenas um homem sedento por atenção, disposto a trair sua família pelo seu próprio prazer. O tempo me mostrou que você é muito pior do que isso. Enquanto brincava de romance proibido comigo, não percebeu que estava sendo observado. Não por sua esposa traída, embora ela saiba de tudo, mas por alguém contratado para expor quem você realmente é. Sim, fui contratada. Não sou babá, nunca fui. Sou atriz, e este foi meu melhor papel. Cada beijo, cada promessa, cada momento juntos foi documentado. Cada plano que você fez para abandonar sua família está registrado. E mais importante, cada irregularidade financeira que você cometeu está agora em mãos competentes. Laura sabe tudo. Sempre soube. E agora tem tudo o que precisa para garantir que você perca não apenas sua família, mas também seus bens, sua empresa e possivelmente sua liberdade. Não tente me encontrar. Já fui paga pelo meu trabalho, e meu papel nesta história termina aqui. Amanda, naquela noite, após deixar nossa casa, Caio certamente leu a carta. Viu as provas. Entendeu que havia caído em uma armadilha elaborada, planejada meticulosamente pela mulher que ele achava ter enganado. Seu mundo desabou em questão de minutos. O caso que ele pensava estar controlando. A amante que acreditava estar apaixonada por ele. O dinheiro que julgava estar seguro em contas secretas. Tudo era parte de um plano maior. Um plano que ele nunca suspeitou existir. Às 3 da manhã, meu telefone tocou. Era Caio. Deixei tocar 3 vezes antes de atender, como se tivesse sido acordada do sono. Laura, precisamos conversar. Sua voz estava embargada. Não sabia dizer se por álcool ou lágrimas. Provavelmente ambos. São 3 da manhã, Caio. Pedro está dormindo. Não é sobre Pedro. É sobre... Você sabe sobre o quê? Mantive minha voz neutra, controlada. Na verdade, não sei. Do que você está falando? Não banque a inocente. Você sabe exatamente do que estou falando. Amanda. O plano. As provas. Ah. Foi tudo o que disse. Um simples "ah", carregado de todo o peso da verdade que agora estava exposta. Como você pôde? Armar tudo isso, me espionar, contratar alguém para me seduzir. Isso é doentio, Laura. Quase ri. A audácia de chamar minha resposta à traição de doentia, enquanto seu próprio comportamento era supostamente aceitável. E trair sua esposa com a babá do seu filho não é doentio, Caio? Desviar dinheiro da empresa que construímos juntos não é doentio? Por favor, me explique onde está a linha moral que eu cruzei. Mas você não. Silêncio do outro lado da linha. Então, um suspiro derrotado. O que você quer? O que eu quero? Sim. Quanto para você não levar essas provas adiante? Quanto para resolvermos isso entre nós? Ele ainda achava que era sobre dinheiro. Como se tudo pudesse ser resolvido com uma quantia suficiente. Como se pudesse comprar meu silêncio, minha dignidade. Não é assim que vai funcionar, Caio. Você não está em posição de negociar. As provas já estão com meu advogado. Amanhã de manhã, você receberá os papéis do divórcio. Na semana que vem, nossos sócios e investidores saberão das irregularidades financeiras. E até o fim do mês, as autoridades fiscais também estarão cientes. Você está destruindo nossa família! Ele gritou, abandonando qualquer pretensão de calma. Nossa família? Você destruiu nossa família no momento em que decidiu que seus desejos eram mais importantes que seus votos, que seu filho, que tudo o que construímos juntos. Eu estou apenas garantindo que você enfrente as consequências de suas escolhas. E Pedro, você pensou nele? Em como isso vai afetá-lo? Este era o único argumento que poderia me atingir. Pedro, nosso filho inocente, pego no meio dessa guerra entre adultos. Pedro terá uma mãe presente e amorosa. Terá estabilidade financeira e emocional. E quando for mais velho, se você demonstrar que mudou, que se tornou o homem que deveria ser, poderá tentar reconstruir seu relacionamento com ele. Mas isso depende inteiramente de você.
Não houve resposta imediata. Apenas o som da respiração pesada de Caio. Finalmente, com a voz derrotada. Eu te amei, Laura. Apesar de tudo, eu realmente te amei. Foi minha vez de ficar em silêncio, porque apesar de tudo, apesar da raiva, da traição, da vingança elaborada, uma parte de mim ainda lembrava do homem por quem me apaixonei. Do pai que Caio foi nos primeiros anos de vida de Pedro. Dos sonhos que compartilhamos. Boa noite, Caio. Disse finalmente, e desliguei. Na manhã seguinte, como prometi, os papéis do divórcio foram entregues. Não pedi nada além do justo. Metade dos bens, custódia primária de Pedro e controle total da empresa que originalmente era minha criação. O documento também detalhava as provas que eu possuía sobre as irregularidades financeiras, deixando claro que contestar o acordo proposto resultaria em consequências legais muito mais graves. Caio não contestou. Assinou tudo em menos de 48 horas. Sem argumentos, sem advogados, sem luta. Sabia que estava encurralado. Que qualquer tentativa de resistência apenas pioraria sua situação. Na semana seguinte, ele limpou seu escritório na empresa. Os funcionários foram informados de que ele estava se afastando por motivos pessoais. Ninguém precisava saber os detalhes sórdidos. Não por enquanto, pelo menos. Para Pedro, explicamos que mamãe e papai não viveriam mais juntos, mas que ambos o amavam muito. Caio, para seu crédito, parecia genuinamente devastado ao se despedir do filho. Talvez fosse a única coisa real em sua vida de mentiras. A ausência de Amanda foi explicada com outra história. Ela havia recebido uma proposta de trabalho em outra cidade. Uma oportunidade que não podia recusar. Pedro ficou triste, mas aceitou. Crianças sempre aceitam, desde que sintam segurança e amor constantes. Quanto a Amanda, cumpri minha parte do acordo. Transferi a quantia prometida para sua conta bancária e adicionei um bônus substancial. Não apenas pelo trabalho bem feito, mas também pelo papel inesperado que acabou desempenhando na vida de Pedro. Apesar de tudo, ela realmente se importava com meu filho. Uma semana após a assinatura dos papéis do divórcio, recebi uma mensagem dela. Uma foto de um teatro em Buenos Aires com a legenda: "Novo papel, novo começo. Obrigada por tudo." Sorri ao ver a imagem. De alguma forma, nossa conspiração havia dado a Amanda o empurrão necessário para seguir seus sonhos, para arriscar novamente na carreira que ela realmente amava. Havia uma certa poesia nisso. Uma história de traição e vingança que, de alguma forma, resultou em algo positivo para alguém. Para mim, os meses seguintes foram de reconstrução. Recontratar uma babá, uma verdadeira desta vez, com referências verificadas. Reorganizar a empresa sob minha liderança exclusiva. Criar uma nova rotina para Pedro. Uma que não incluísse a espera constante por um pai ausente. Foi durante esse período que recebi notícias sobre Caio. Ele havia deixado a cidade, mudado-se para o interior, supostamente para recomeçar a vida. Soube por conhecidos em comum que estava trabalhando em uma pequena construtora, ganhando muito menos do que estava acostumado, vivendo em um apartamento modesto. Não senti alegria ao saber disso, nem tristeza. Apenas uma estranha sensação de conclusão. Como fechar um livro após terminar sua última página. Nossa história havia acabado. E embora não tivesse um final feliz, pelo menos tinha um final. Pedro perguntava pelo pai ocasionalmente. Caio ligava uma vez por semana. Conversas breves e desconfortáveis. Prometia visitas que raramente aconteciam. Prometia presentes que nunca chegavam. Aos poucos, as ligações foram ficando mais espaçadas. As promessas, mais vagas. 6 meses após o divórcio, recebi uma carta. Não de Caio, mas de um centro de reabilitação. Ele havia se internado voluntariamente, buscando tratamento para depressão e alcoolismo. A carta era parte do processo terapêutico, um pedido formal de desculpas para aqueles que ele havia machucado. Era uma carta surpreendentemente sincera. Reconhecia os erros, a traição, as mentiras, os desvios financeiros. Não pedia perdão, nem segunda chance. Apenas expressava arrependimento genuíno e o desejo de se tornar uma pessoa melhor, principalmente para seu filho. Respondi de forma breve,
desejando-lhe sucesso em seu tratamento, reafirmando que Pedro sempre seria uma parte de sua vida, se ele provasse merecer isso. Se comprometesse a ser o pai que nosso filho merecia. Hoje, passado 1 ano de toda essa história, nossa vida segue um novo rumo. A empresa prospera sob minha direção. Pedro está se adaptando bem. É uma criança feliz, apesar das circunstâncias. Quanto a mim, estou lentamente reaprendendo a confiar, a abrir espaço para novas possibilidades. Caio continua sua jornada de recuperação. Faz visitas regulares a Pedro agora. Encontros supervisionados que gradualmente estão reconstruindo a relação entre pai e filho. Nunca voltaremos a ser uma família no sentido tradicional, mas encontramos um novo equilíbrio, um arranjo que prioriza o bem-estar de Pedro acima de tudo. Amanda e eu mantemos contato esporádico. Ela conseguiu um papel em uma produção teatral de sucesso em Buenos Aires. Está finalmente vivendo seu sonho. De vez em quando, envia presentes para Pedro, sempre com um cartão carinhoso. Ele ainda pergunta por ela às vezes, com a inocência de uma criança que não compreende as complexidades do mundo adulto. Quanto à vingança, foi doce? Foi satisfatória? Não sei ao certo. Em alguns momentos, sim. Em outros, me pergunto se o preço emocional não foi alto demais. Se o tempo e energia dedicados a planejar a queda de Caio não poderiam ter sido melhor utilizados simplesmente seguindo em frente. Mas olhando para trás, não me arrependo. Não por expor a verdade, por garantir meu futuro e o de Pedro, por recuperar o que era justamente meu. Me arrependo apenas de não ter percebido antes os sinais, de ter confiado cegamente em alguém que não merecia essa confiança. Se há uma lição nesta história, talvez seja esta. A confiança é valiosa demais para ser dada sem questionamentos, mesmo aqueles que juramos amar para sempre. E quando essa confiança é quebrada, a escolha entre perdoar ou buscar retribuição é profundamente pessoal. Eu escolhi a retribuição. Planejei cada detalhe, observei cada movimento, esperei pacientemente enquanto a armadilha se fechava. Porque algumas traições vão além do perdão. Algumas mentiras são grandes demais para serem esquecidas. E algumas lições precisam ser ensinadas da maneira mais difícil. Caio aprendeu que por trás da esposa dedicada que ele acreditava poder enganar facilmente, havia uma mulher observadora, estratégica e determinada. Aprendeu que cada ação tem consequências, que cada mentira eventualmente vem à tona. E eu? Aprendi que sou mais forte do que jamais imaginei, que posso reconstruir a partir das cinzas, que posso proteger o que é meu, mesmo quando o mundo parece desmoronar. Talvez um dia, quando Pedro for adulto e perguntar o que realmente aconteceu entre seus pais, eu conte toda a história. A traição, a vingança, o colapso e a reconstrução. Ou talvez algumas histórias sejam melhor deixadas no passado, enterradas sob as novas memórias que criamos a cada dia. Por enquanto, seguimos em frente, dia após dia, construindo uma nova normalidade. E se há noites em que ainda acordo pensando no que poderia ter sido diferente, no que poderia ter sido evitado, há também manhãs em que olho para o futuro com esperança renovada, com a certeza de que o pior já passou, que sobrevivemos à tempestade, que estamos finalmente navegando em águas mais calmas. Se você assistiu até aqui, comente vingança e deixe seu like. 18 meses após o divórcio, recebi um e-mail inesperado. O nome no remetente fez meu coração parar por um instante. Amanda Silveira. Hesitei antes de abrir. Nossa história havia terminado, o capítulo encerrado. O que mais poderia haver para dizer? Abri o e-mail com uma mistura de curiosidade e apreensão. Laura, espero que você e Pedro estejam bem. Sei que não nos falamos há muito tempo, e talvez seja melhor assim, mas algo aconteceu e senti que precisava te contar. Caio me procurou. Descobriu que estou em Buenos Aires e apareceu no teatro onde estou trabalhando. Não sei como ele me encontrou, mas estava lá, na primeira fila, no encerramento da peça. Não falei com ele. Saí pelos fundos assim que o percebi, mas ele deixou uma carta com um dos assistentes de palco. Estou anexando uma cópia digitalizada.
Achei que você deveria saber. Independentemente do que decidir fazer com essa informação, quero que saiba que nunca me arrependi de ter te ajudado. O que fizemos pode não ter sido convencional, mas foi justo. Com carinho, Amanda. O anexo era uma imagem de um envelope manuscrito. A letra de Caio, que eu reconheceria em qualquer lugar. Dentro, uma carta de 2 páginas. Respirei fundo antes de começar a ler. Amanda, não espero que você leia isso. Provavelmente vai jogar fora assim que reconhecer meu nome, e eu não poderia culpá-la. Ainda assim, preciso tentar. Não vim para recriar o passado ou pedir uma segunda chance. Vim para dizer que entendo agora. Entendo o papel que você desempenhou, e mais importante, entendo por que foi necessário. Demorei muito tempo para aceitar a verdade, que eu era o vilão da nossa história. Que minhas ações, minhas escolhas, me levaram exatamente para onde merecia estar. Passei meses culpando você, culpando Laura, culpando qualquer pessoa exceto o verdadeiro responsável. A terapia tem sido reveladora. Dolorosa, mas necessária. Tive que encarar partes de mim mesmo que sempre ignorei. Meu egoísmo, minha desonestidade, minha incapacidade de valorizar o que realmente importava. Não estou procurando perdão. Algumas coisas vão além do perdão. Estou apenas procurando paz. E parte dessa paz vem de reconhecer o mal que causei e assumir total responsabilidade por ele. Então, obrigado. Sim, obrigado por ter sido o catalisador da minha queda. Porque sem essa queda, eu nunca teria encontrado o caminho para me tornar uma pessoa melhor. Nunca teria entendido o valor daquilo que joguei fora com tanta facilidade. Não vou te procurar novamente. Este é meu último contato. Só queria que soubesse que, apesar de tudo, não guardo rancor. Espero que encontre sucesso e felicidade em sua carreira, em sua vida. Caio, deixei o celular cair no sofá, minhas mãos tremendo levemente. Não era o tipo de carta que eu esperava. Não havia acusações, ameaças ou manipulações. Apenas uma aceitação sincera da responsabilidade. Um Caio que eu não reconhecia. Ou talvez um Caio que havia estado enterrado sob camadas de egoísmo por tanto tempo que eu havia esquecido que existia. Respondi brevemente a Amanda, agradecendo por compartilhar a carta e desejando-lhe sucesso contínuo. Não mencionei como aquelas palavras haviam me afetado, como tinham reaberto questões que eu achava resolvidas. Naquela noite, depois de colocar Pedro na cama, sentei-me na varanda com uma taça de vinho, contemplando o que fazer com essa nova informação. Parte de mim queria ignorar completamente, seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Outra parte estava curiosa. Seria esta mudança genuína ou apenas mais uma manipulação? Pedro, agora com quase 6 anos, havia perguntado pelo pai naquela manhã. As visitas supervisionadas que Caio havia mantido religiosamente por quase 1 ano haviam criado um vínculo frágil, mas real, entre os dois. Meu filho merecia ter um pai presente em sua vida, desde que esse pai fosse alguém confiável, estável. Alguém que o colocasse em primeiro lugar. Seria este novo Caio essa pessoa? Depois de muito refletir, decidi não fazer nada. Se Caio realmente havia mudado, se realmente queria ser parte da vida de Pedro de maneira significativa, ele encontraria um meio. Não cabia a mim facilitar esse caminho. Não depois de tudo. 3 dias depois, recebi um e-mail dele. Direto. Sem rodeios. Laura, imagino que Amanda tenha compartilhado minha carta com você. Não pedi que ela fizesse isso, mas, de alguma forma, esperava que acontecesse. Não estou pedindo para voltar à sua vida. Esse capítulo está encerrado, e ambos seguimos em frente. Estou pedindo apenas a chance de ser um pai melhor para Pedro. De estar mais presente, de maneira mais consistente. Sei que as visitas supervisionadas foram seu modo de me manter à distância, e entendo por quê. Mas acredito que chegou o momento de revisitarmos esse arranjo. Pedro está crescendo e precisa de um pai que possa levá-lo ao parque sem supervisão, que possa passar um fim de semana inteiro com ele, que possa ser parte real de sua educação. Estou sóbrio há 14 meses, tenho um emprego estável, estou em terapia semanal,
Fiz todos os pagamentos de pensão em dia. Não estou pedindo isso levianamente, mas porque acredito sinceramente que posso oferecer algo positivo à vida do nosso filho agora. Se você precisar de provas dessas mudanças, estou disposto a fornecê-las. Relatórios médicos, cartas do meu terapeuta, comprovantes de emprego. O que for necessário para que você se sinta segura com essa transição. Por favor, considere. Não por mim, mas por Pedro. Caio. Minha primeira reação foi defensiva. Quem era ele para ditar os termos da nossa relação coparental agora, depois de tudo o que havia feito? Mas conforme a raiva inicial diminuía, forcei-me a considerar a situação objetivamente. Caio estava certo sobre uma coisa. Isso não era sobre mim ou ele. Era sobre Pedro. E se havia uma chance, mesmo que pequena, de que nosso filho pudesse ter um relacionamento saudável com o pai, eu não tinha o direito de impedir isso por causa dos meus próprios ressentimentos. Pedi os comprovantes mencionados. Caio os enviou no dia seguinte. Uma carta detalhada de seu terapeuta, com permissão explícita para compartilhar informações médicas, comprovantes de pagamento de seu trabalho atual, como gerente de projetos em uma construtora menor, certificados de conclusão de programas de recuperação. Também consultei nosso mediador familiar, que havia supervisionado as visitas. A avaliação foi surpreendentemente positiva. Caio havia demonstrado comprometimento constante, paciência e uma capacidade genuína de se conectar com Pedro durante seus encontros. Depois de 2 semanas considerando cuidadosamente, concordei com um período experimental. Caio poderia levar Pedro para passear aos sábados, sem supervisão, por algumas horas. Se tudo corresse bem, gradualmente estenderíamos esse tempo. O primeiro sábado foi angustiante para mim. Verifiquei meu telefone obsessivamente durante as 4 horas em que Pedro esteve fora. Mas quando Caio o trouxe de volta, exatamente no horário combinado, nosso filho estava radiante. Haviam ido ao zoológico, tomado sorvete, conversado sobre os animais favoritos de Pedro. Papai disse que semana que vem podemos ir ao aquário, Pedro exclamou entusiasmado. Ver seu rosto iluminado daquele jeito doeu e curou algo dentro de mim simultaneamente. Caio não tentou prolongar sua estadia. Não pediu para entrar. Agradeceu pela oportunidade. Perguntou se poderia mandar mensagem durante a semana para conversar com Pedro pelo telefone e se despediu com uma formalidade respeitosa que nunca havia caracterizado nosso relacionamento anterior. As semanas se transformaram em meses. Os passeios de sábado se expandiram para incluir um ocasional domingo. Pedro começou a passar noites na casa nova de Caio. Um apartamento modesto, mas aconchegante, com um quarto especialmente decorado para nosso filho. Aos poucos, uma nova dinâmica se estabeleceu. Não éramos amigos, Caio e eu, mas havíamos encontrado uma forma civilizada de compartilhar a criação de nosso filho. Nossas comunicações eram diretas, focadas exclusivamente em Pedro. Sem ressentimentos aparentes, sem tentativas de reacender o passado. Foi aproximadamente 1 ano após o início desse novo arranjo que Caio me surpreendeu com um pedido inesperado. Laura, sei que pode parecer estranho, mas gostaria de conversar pessoalmente. Só nós 2. Há algumas coisas que preciso dizer, e prefiro fazer isso pessoalmente, não por e-mail ou telefone. Hesitei. Nossa relação atual funcionava precisamente porque mantínhamos distância emocional. Abrir espaço para uma conversa pessoal significava arriscar desestabilizar esse equilíbrio delicado que havíamos conquistado. Por outro lado, já haviam se passado mais de 2 anos desde o divórcio. A dor aguda da traição havia se transformado em uma cicatriz menos dolorosa. Talvez fosse hora de realmente encerrar aquele capítulo, de dizer as coisas que nunca foram ditas. Concordei com um encontro em um café neutro, durante o horário em que Pedro estava na escola. Quando cheguei, Caio já estava lá, sentado em uma mesa nos fundos, longe das janelas. Parecia nervoso, girando a xícara de café entre as mãos. Notei imediatamente as mudanças físicas. Havia ganhado um pouco de peso. Um sinal positivo considerando como estava magro e abatido na última vez que realmente o observei. Os cabelos estavam levemente grisalhos nas têmporas, embora mal tivesse passado dos 40. Seus olhos, porém, eram o que mais haviam mudado. Mais claros,
mais presentes. Os olhos de alguém que finalmente estava encarando a realidade, não fugindo dela. Obrigado por vir, disse ele quando me sentei. Pedro está bem? Aconteceu alguma coisa que eu deveria saber? Perguntei diretamente. Pedro está ótimo. Não é sobre ele. Ou melhor, não é apenas sobre ele. Pedi um café e esperei que continuasse. Laura, nos últimos anos tenho trabalhado muito para me tornar uma pessoa melhor. Para entender por que fiz o que fiz, por que magoei pessoas que amava. E percebi que nunca realmente me desculpei com você. Não apropriadamente. Você enviou aquela carta da reabilitação. Aquela carta foi genérica, parte do programa. O que quero dizer agora é pessoal, de mim para você. Ele respirou fundo antes de continuar. Sinto muito. Por tudo. Não apenas pela traição, mas por anos de pequenas deslealdades. Pelo dinheiro que desviei. Pela confiança que quebrei repetidamente. Por ter sido um parceiro tão medíocre quando você merecia muito mais. Suas palavras me pegaram desprevenida. Não era apenas o conteúdo, mas a forma como foram ditas. Sem expectativa de perdão, sem tentativa de justificativa. Apenas reconhecimento genuíno do dano causado. Por que me dizer isso agora? Perguntei, tentando manter minha voz firme. Porque você merece ouvir. Porque demorei muito tempo para realmente entender a extensão do que fiz. E porque... Ele hesitou. Porque estou tentando construir uma vida honesta agora. E parte disso é enfrentar meu passado de frente, não apenas as partes convenientes. Ficamos em silêncio por alguns momentos, o peso das palavras não ditas pairando entre nós. Você sabe? Comecei finalmente. Por muito tempo, fiquei obcecada com a ideia de vingança, de fazer você sentir a mesma dor que me causou. Foi por isso que elaborei aquele plano com Amanda. E funcionou. Ele disse com um sorriso triste. Funcionou perfeitamente. Mas a verdade é que não trouxe a satisfação que eu esperava. Não preencheu o vazio. Não desfez o que aconteceu. Caio assentiu. Acho que algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Só aprendemos a viver com elas. Não estou dizendo que me arrependo. Esclareci. O que você fez? O que descobri sobre os desvios financeiros? Eu tinha todo o direito de me proteger. De proteger Pedro e nosso futuro. Absolutamente. Nunca questionei isso. Você fez o que precisava fazer. Outro silêncio se seguiu, menos tenso que o anterior. Como está Amanda? Ele perguntou finalmente. Bem, conseguiu um papel principal em uma produção internacional. Está viajando pela Europa agora. Fico feliz por ela. Apesar de tudo, não guardo ressentimentos. Isso é surpreendentemente maduro da sua parte. Comentei, uma pontada de ironia em minha voz. Ele riu baixinho. Terapia intensiva faz isso com você. Ou você cresce ou continua sofrendo. Terminei meu café, sentindo que a conversa havia chegado a um ponto natural de conclusão. Ambos havíamos dito o que precisávamos dizer. Não éramos amigos. Provavelmente nunca seríamos. Mas também não éramos mais inimigos. Pedro tem uma apresentação na escola na próxima sexta. Mencionei enquanto pegava minha bolsa. Ele gostaria que você estivesse lá. O rosto de Caio se iluminou. Não perderia por nada. Posso te enviar algumas fotos que tirei dele no parque no último fim de semana? Ele construiu um castelo de areia impressionante. Claro, ele adoraria colocar no álbum dele. Nos despedimos com um aceno formal, sem abraços, sem promessas vazias de amizade. Apenas respeito mútuo e o entendimento silencioso de que, por Pedro, continuaríamos a construir essa nova dinâmica. Enquanto caminhava de volta para o escritório, percebi que me sentia diferente. Mais leve, como se um peso que nem sabia que carregava tivesse sido removido. Não era perdão. Ainda não estava pronta para isso. Era algo mais sutil. Aceitação, talvez. A compreensão de que o passado não poderia ser alterado, mas o futuro ainda estava aberto a possibilidades. Nos meses seguintes, nossa coparentalidade continuou a evoluir. Caio provou repetidamente seu compromisso com Pedro, nunca faltando a eventos importantes, sempre respeitando os limites que estabelecemos.
Gradualmente, as regras rígidas que eu havia imposto foram se flexibilizando. Pedro começou a passar fins de semana inteiros com o pai. Férias curtas. Um equilíbrio saudável começou a se formar. Quanto a mim, finalmente permiti que novas possibilidades entrassem em minha vida. Conheci alguém. Um arquiteto que trabalhava em um projeto conjunto com minha empresa. Um homem gentil, paciente, que entendia minha hesitação em confiar novamente. Que adorava Pedro e respeitava o papel de Caio como pai. Um relacionamento que cresceu lentamente, construído sobre honestidade e respeito mútuo. Numa tarde de domingo, quando Caio veio buscar Pedro para levá-lo ao cinema, ele conheceu Ricardo, meu novo parceiro. Foi um momento que eu havia temido, imaginando tensão, talvez até hostilidade. Em vez disso, houve apenas uma cordialidade educada. Dois homens adultos, conscientes da situação, colocando o bem-estar de Pedro acima de quaisquer sentimentos pessoais. Ele parece ser um bom homem, Caio comentou casualmente quando trouxe Pedro de volta algumas horas depois. Ele é, confirmei simplesmente. Pedro gosta dele. Sim, eles se dão bem. Um breve silêncio. Então Caio acrescentou. Fico feliz por você, Laura. De verdade. E o mais surpreendente? Acreditei nele. Vi em seus olhos uma sinceridade que raramente esteve presente durante nosso casamento. Naquela noite, enquanto observava Pedro dormindo, refleti sobre a jornada dos últimos anos. A traição que destruiu nosso casamento. A vingança elaborada que planejei. O colapso total da vida de Caio. Sua recuperação lenta e dolorosa. Nossa adaptação gradual a uma nova realidade. Nada aconteceu como eu imaginava. A vingança não trouxe a satisfação que promete nas histórias. O vilão não permaneceu vilão para sempre. A vítima descobriu sua própria força e seguiu em frente. Talvez seja assim mesmo que as histórias reais funcionam. Sem heróis ou vilões absolutos. Apenas pessoas imperfeitas tentando encontrar seu caminho através de escolhas difíceis, às vezes falhando terrivelmente, às vezes encontrando redenção quando menos esperam. Caio pagou por suas escolhas, perdeu sua família, sua reputação, grande parte de seu patrimônio. Mas encontrou algo também, uma versão melhor de si mesmo, uma chance de ser o pai que Pedro merecia. Quanto a mim, a mulher que arquitetou uma vingança elaborada acabou descobrindo que a verdadeira vitória não estava em destruir o outro, mas em reconstruir a si mesma. Em criar uma vida nova e plena apesar da traição, não por causa dela. Amanda também seguiu seu caminho, transformando um papel temporário em uma ponte para seus sonhos reais. Última vez que soube, estava interpretando Julieta em um teatro renomado de Londres. E Pedro? Pedro tem 2 pais que o amam, mesmo não estando mais juntos. Tem estabilidade, segurança e honestidade ao seu redor. Não o mundo perfeito que eu sonhava lhe dar, mas um mundo real, com pessoas reais tentando fazer o melhor que podem. As pessoas frequentemente me perguntam se valeu a pena. Se o plano elaborado, os meses de manipulação, o confronto final, se tudo isso valeu o custo emocional. Nunca tenho uma resposta simples. Algumas feridas precisam ser abertas para realmente cicatrizarem. Algumas verdades precisam vir à tona, não importa quão dolorosas sejam. O que sei é que hoje posso olhar para meu ex-marido sem sentir aquela dor aguda, aquela raiva consumidora. Posso ver Pedro correr para os braços do pai, sem me perguntar se ele merece aquele amor. Posso confiar, não cegamente como antes, mas com os olhos bem abertos, que Caio agora entende o valor do que quase destruiu permanentemente. Esta não é uma história sobre perdão. É uma história sobre consequências, sobre pessoas quebrando e se reconstruindo, sobre encontrar um caminho adiante quando todos os mapas antigos foram queimados. Se há uma lição nisso tudo, talvez seja que a melhor vingança não é causar dor igual, mas recusar-se a permitir que a dor defina seu futuro. É encontrar alegria novamente, construir algo novo e significativo das cinzas do que foi perdido. Foi isso que fiz. Foi isso que todos nós fizemos, cada um à sua maneira. E talvez, no final das contas, essa seja a única vitória que realmente importa. 5 anos se passaram desde aquela conversa no café com Caio.
Pedro agora tem 11 anos, inteligente, observador, com um senso de justiça impressionante. Nossa empresa prosperou, expandindo para projetos de arquitetura sustentável. Ricardo e eu nos casamos há 2 anos, uma cerimônia simples no jardim de nossa nova casa. Caio encontrou estabilidade na mesma construtora, ascendendo a uma posição de gerência. Uma vida mais modesta, mais honesta. E Amanda. Seu nome apareceu em manchetes culturais recentemente, um prêmio importante por uma performance em Nova York. Nossa estranha aliança se transformou em algo parecido com amizade à distância. Foi numa quinta-feira que Pedro veio até mim com uma expressão séria demais para seu rosto jovem. Ele segurava um tablet, hesitante. Mãe, preciso perguntar uma coisa. Patei o sofá ao meu lado, convidando-o a sentar-se. Estava fazendo uma pesquisa para a da escola sobre árvores genealógicas e encontrei algumas coisas sobre você e o papai, sobre a empresa, sobre o divórcio. Pedro deslizou o dedo pela tela, revelando um artigo antigo. Diz aqui que papai foi acusado de desviar dinheiro da empresa, que houve um acordo extrajudicial. É verdade? Sempre prometi nunca mentir para ele, mesmo quando a verdade fosse difícil. Sim, é verdade. Seu pai cometeu alguns erros financeiros na empresa que tínhamos juntos. Foi uma das razões para nosso divórcio. Ele roubou dinheiro? Ele desviou fundos que deveriam ter sido compartilhados. E você o pegou. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. Sim, eu descobri o que estava acontecendo. Pedro ficou em silêncio, seus olhos voltando para a tela. Tem mais coisa, não tem? Coisas que não estão nesses artigos. Por que acha isso? Porque às vezes, quando você e o papai pensam que não estou ouvindo, há coisas que vocês dizem, referências a coisas que aconteceram. Pedro, relacionamentos adultos podem ser muito complicados. Ele te traiu, não foi? Por que você acha isso? Ouvi papai conversando com a tia Júlia. Ele disse que tinha arruinado tudo por causa de estupidez e infidelidade. Sim, isso também aconteceu. A babá. Congelei. Pedro, como você... Foi só um palpite. Nos filmes, é sempre a babá ou a secretária. E sei que tínhamos uma babá quando eu era pequeno, mas nunca a conheci de verdade. Só vi fotos. Seu nome era Amanda. Ela trabalhou conosco por alguns meses. E depois sumiu. Sim, ela seguiu outro caminho profissional. Pedro parecia satisfeito com essa confirmação. É por isso que vocês se separaram? Por causa da traição e do dinheiro? Foram fatores importantes, sim. Mas vocês se odeiam? Porque não parece. A pergunta me fez sorrir. Não, Pedro. Não nos odiamos. Já faz muito tempo. As pessoas podem magoar umas às outras profundamente e, com o tempo, encontrar formas de seguir em frente. Você fez algo para se vingar dele? A pergunta me atingiu como um soco. Tomei medidas para me proteger, para garantir nossa segurança financeira e emocional. Isso é um jeito educado de dizer sim, não é? Quase ri. Pedro era definitivamente meu filho. Digamos que garanti que seu pai entendesse a gravidade do que havia feito. Mas isso foi há muito tempo. As pessoas mudam, crescem. Ele é uma pessoa boa agora? Papai? Seu pai é uma pessoa que cometeu erros, mas trabalhou duro para ser melhor. E hoje, sim, acredito que ele é uma boa pessoa. Como você sabe? Como pode ter certeza de que ele não está fingindo? Porque fingir é difícil, Pedro. Pode-se manter uma fachada por um tempo, mas não por anos. Seu pai demonstrou dia após dia que sua mudança é genuína. Você o perdoou? Perdão é complicado. Não é algo que acontece de uma vez. É um processo. Em muitos aspectos, sim, perdoei seu pai. Em outros, ainda estou trabalhando nisso. Pedro assentiu, satisfeito. Então perguntou, sua voz repentinamente mais jovem. Vocês algum dia vão voltar a ficar juntos? Como antes? Não, querido. Seu pai e eu construímos vidas separadas agora. Mas sempre seremos seus pais, juntos nesse papel. Pedro ficou quieto, absorvendo tudo. Obrigado por me contar a verdade.
A professora disse que conhecer nossas histórias familiares nos ajuda a entender quem somos. Nossa história familiar não é perfeita. É complicada, às vezes triste, mas também é real. E nos trouxe até aqui, a esta vida que temos agora. Ele sorriu. Acho que não vou colocar a parte da traição e do dinheiro no meu trabalho escolar. Ri, aliviada. Provavelmente uma decisão sábia. Naquela noite, liguei para Caio para informá-lo da conversa. Ele descobriu sobre o desvio de dinheiro. E sobre a traição. Quanto ele sabe? O básico. Nada sobre o plano. Apenas que você teve um caso com a babá e que houve irregularidades financeiras. Como ele reagiu? Surpreendentemente bem. Estava mais curioso do que magoado. Devo conversar com ele? Acho que ele apreciaria sua honestidade. Ele só tem 11 anos. Apenas a verdade básica. Que cometi erros. Que me arrependo profundamente. E que você mudou, acrescentei. Ele precisa saber isso também. Obrigado, Laura. Pelo quê? Por não me demonizar para ele. Você teria todo o direito. Nunca faria isso. Ele merece formar suas próprias opiniões. No sábado seguinte, observei pela janela enquanto Caio buscava Pedro. Vi a hesitação inicial de meu filho, o modo como estudou o rosto do pai com novos olhos. Vi também como Caio se ajoelhou para ficar na altura dos olhos de Pedro, como falou suavemente. E então, o mais impressionante. Vi Pedro abraçar o pai. Um abraço longo, significativo. Quando se separaram, ambos sorriam. Imperfeito, complicado, real, mas genuíno. Recentemente, em uma reunião para coordenar as férias de Pedro, Caio comentou algo que me marcou. Às vezes penso que a melhor coisa que já fiz na vida foi perder tudo. Como assim? Perguntei. Porque precisei reconstruir do zero. E dessa vez, construí sobre uma fundação mais honesta. Menos impressionante por fora, talvez, mas mais sólida por dentro. Havia uma verdade profunda naquelas palavras. Às vezes, é apenas quando tudo desmorona que podemos ver claramente o que realmente importa. Muitas pessoas que ouvem nossa história se focam na traição, na vingança, no colapso. Mas para mim, a parte mais importante sempre foi o depois. Como todos nós conseguimos emergir do caos, não apenas sobreviventes, mas de alguma forma mais sábios. A dor foi real, profunda, transformadora. Houve momentos em que pensei que nunca me recuperaria, mas essas marcas não precisam ser apenas cicatrizes. Podem ser lembretes de nossa capacidade de crescer. O que espero que Pedro entenda, acima de tudo, é que pessoas boas podem fazer coisas terríveis, que pessoas que cometeram erros graves podem encontrar redenção, que relacionamentos podem terminar sem que o amor por um filho seja diminuído. Recentemente, celebramos o aniversário de Pedro com uma festa em nossa casa. Caio e sua namorada, Ricardo e eu, os avós de ambos os lados. Amanda até enviou um presente, um curso de atuação para adolescentes. Observando todos interagindo civilizadamente, senti uma estranha sensação de fechamento. Não o tipo dramático que vemos em filmes, apenas a tranquila compreensão de que havíamos encontrado um caminho através do labirinto de dor, para chegar a um lugar de paz relativa. Esta não é uma história sobre traição, embora tenha começado assim. Não é uma história sobre vingança, embora isso tenha sido parte do caminho. É uma história sobre reconstrução. Caio perdeu sua esposa, sua reputação, sua segurança financeira. Mas encontrou integridade, tornou-se um pai melhor, construiu uma vida mais autêntica. Amanda usou suas habilidades para um papel moralmente ambíguo, mas esse mesmo papel acabou financiando sua verdadeira carreira. Quanto a mim, descobri que minha verdadeira força não estava na capacidade de punir, mas na capacidade de reconstruir, de criar algo novo e significativo das cinzas do que foi perdido. Pedro está crescendo em um ambiente de verdade temperada com compaixão, de consequências reais acompanhadas de possibilidades de redenção. Se alguém me perguntasse hoje o que aprendi com tudo isso, diria: a vingança pode parecer doce no momento, mas é a reconstrução que traz satisfação duradoura.
As pessoas raramente são totalmente vilãs ou totalmente heróis. A maioria de nós vive na complexa área cinzenta entre esses extremos. Nossa história continua se desdobrando. Pedro crescendo, Caio evoluindo como pai, eu explorando novas possibilidades, Amanda brilhando nos palcos, todos conectados por um passado compartilhado, mas não definidos por ele. Os maiores desastres de nossas vidas nem sempre significam o fim da história. Às vezes, são apenas o difícil, doloroso, necessário começo de algo inesperadamente melhor. Se você assistiu até aqui, deixe seu like no vídeo, se inscreva e ative o sininho para não perder novas histórias. Obrigado por assistir até aqui, até a próxima história.